Eu sempre disse que eu não gosto de treinadores estrangeiros no meu país. Estou falando aqui na frente da nossa casa. Deixa eu falar uma coisinha bem clara e bem direta pro Leão e pro Oswaldo de Oliveira. Os treinadores estrangeiros hoje são muito melhores que os treinadores brasileiros. Organização. Botaram os ex-treinadores do Brasil para falar na cara dele que são contra o treinador estrangeiro. Qual a necessidade dessa merda? Eu não vou entrar no mérito aqui se eles têm direito ou não a essa opinião. Ao contrário de muita gente, quando eu digo democracia, eu pratico a democracia. Fala, galera! Hoje o assunto é pesado. Uma cena que pegou todo mundo de surpresa. Durante o segundo Fórum Brasileiro dos Treinadores, Leão e Oswaldo de Oliveira fizeram duras críticas à presença de técnicos estrangeiros no Brasil. E o detalhe, tudo isso na frente de Carlo Ancelotti. Quando falaram da idade dos treinadores, nós vamos falar posteriormente no fórum. E aqui quero prestar minha homenagem aos meus amigos Zé Mário, que fomos jogadores juntos no Vasco da Gama, do Mancini, que eu fui treinador dele, quer dizer, daí você vê a minha idade, né? E de todos nós, o Ancelotti eu não conhecia, só de nome. Quero dizer uma verdade, vocês conhecem o meu caráter, vocês conhecem como eu sou. Eu queria dizer uma verdade de uma mudança de comportamento meu, pessoal, na minha inteligência e nos meus problemas, nas minhas soluções, e nas minhas sementes, que, como eu já disse, para germinar alguma coisa melhor. Eu sempre disse que isso serve para o Mancini, que é o presidente da nossa federação. Eu sempre disse que eu não gosto de treinadores estrangeiros no meu país. Estou falando aqui na frente da nossa casa. Aqui não é o dono, o presidente. Aqui são os atletas presidentes dessa instituição. Devemos satisfação e agradecimento a todos. Mas nós temos que estar presente aqui. Então, o que eu mudei? Do lanche lá fora, do café lá fora, para a minha palavra agora aqui. Antes eu falava que eu não suportava e não suportaria treinadores, e você sabe que eu já falei isso, né, Zé? Você sabe que eu já falei isso e não minto, não mudo a minha opinião, mas tenho que ser inteligentemente o suficiente para dizer que nisso tudo tem um culpado. Nós treinadores, somos culpados da invasão de outros treinadores que não tem nada a ver com isso. Não estamos falando de nome, não estamos falando de nacionalidade. Estamos falando de erro nosso. Eu já parei. Eu não sou mais treinador, não sou mais atleta. Mas continuo dando a minha colaboração quando solicitado. Portanto, mudei de ideia nesse exato momento. Quero falar a você, Wagner, que toda colaboração, já fui presidente de sindicato, de tudo, desculpe, que toda colaboração que você precisar de um treinador antigo, para passar algumas coisas para o jovem, tem o Zé Mário também, que é meu companheiro, eu vejo vários companheiros aqui, e muitos novos que eu não conheço mais. Inclusive ex-jogadores que trabalharam comigo, que eu não reconheço, me desculpe, mas Wagner, você tem tudo para se tornar uma pessoa muito e muito importante para nós brasileiros. Portanto, boa sorte no seu futuro. Boa sorte para você também. Como o Leão falou, eu também sou favorável à presença dos treinadores brasileiros, tanto nos clubes como na seleção. Mas eu confesso a vocês que não tem jeito, tem que ser um estrangeiro, então eu torci para ser esse senhor. Torcia. Digo, não tem jeito. Não tem jeito. Então que seja o Carlo Ancelotti. Pelo jogador que foi e pelo treinador que é. Eu não sei se eu sinto pena da CBF, se eu sinto pena do Ancelotti, no final de carreira do Leão, ou se eu sinto pena da seleção brasileira, ou da gente que ainda vai ficar sonhando com o Hexa. Porque se existe uma Copa do Mundo, meus amigos, em que a gente não merece em nada ganhar a Copa, é essa próxima. Toda a Copa a gente teve um porém. Ah, mas os meninos são esforçados, mas o treinador é muito bom, mas o trabalho foi bem feito, mas a comissão técnica, mas aquele jogador. Cara, nós vamos para 2026 sem nenhum argumento. A CBF é uma zona, acabou de trocar de presidente porque o anterior, como vários outros, teve que sair porque faz merda.
Treinador estrangeiro acabou de chegar, tá na cara, não sabe nem o que é futebol brasileiro, tá aprendendo dia a dia. Organização. Botaram os ex-treinadores do Brasil pra falar na cara dele que são contra o treinador estrangeiro. Qual a necessidade dessa merda? Eu não vou entrar no mérito aqui se eles têm direito ou não a essa opinião. Ao contrário de muita gente, quando eu digo democracia, eu pratico a democracia. Eles têm todo o direito de achar isso. Não tem problema nenhum achar isso. O problema é que uma coisa é você ser democrático, outra coisa é ser mal educado. Então, por exemplo, democraticamente, eu acho o UOL um site horroroso, irresponsável e covarde com as suas notícias. Essa sempre foi a minha opinião sobre o UOL. Sempre disse isso. Você acha que eu vou aceitar ir num podcast do UOL para sentar na frente das pessoas do UOL e dizer eu acho que vocês são maus profissionais? Eu não vou fazer isso. Isso é deselegante, é desnecessário, é baixo. Não precisa. A minha opinião está dada democraticamente. O resto é falta de educação. O Leão tem muito pouca coisa a perder. O Leão já ninguém gosta dele, é um cara de credibilidade baixíssima. E agora, quem é que na CBF olhou para a documentação do evento e falou assim, ah, não, tá bom, o Leão vim falar aqui na frente, tá ótimo, pode trazer. Porra, gente, o Azevedo tem 2 filhos, não é possível que vocês não percebam a obviedade que ia dar merda esse negócio, caralho. Né? Então eu não vou entrar no mérito. Xenofobia, não acho que é isso. Acho que simplesmente ele não quer um treinador estrangeiro, quer preservar o... ou não tem xenofobia nenhuma. Claro que a agendinha precisa falar para ficar bem, né? Principalmente Globo e tal, precisa falar dessa porra. Não tem xenofobia nenhuma. Comparação com treinadores brasileiros que foram para a Arábia, que foram para Kuwait, ridícula, completamente estapafúrdia. É o Brasil exportando treinador. Não é o Brasil, não é um país que não sabe nada de futebol importando treinador. Comparação completamente estapafúrdia para tentar justificar qualquer tipo de xenofobia, que não é o caso. Agora, o bom senso de quem organizou isso, puta que pariu, CBF. Não vai acontecer, eu acho. Se eu fosse o Ancelotti, eu estava dentro do avião, tinha mandado todo mundo da CBF tomar no cu e eu tinha pedido demissão e ido embora. Porque é isso que você tem que fazer quando você é exposto voluntariamente a uma situação internacionalmente constrangedora de quem diz, em tese, que está te pagando porque confia no seu trabalho. É mais ou menos isso. Não tem muito o que defender. Se a gente ganhar essa Copa do Mundo, amigo, vocês podem acreditar que a camisa não é mais 1% nem 10%, é 100% nesse caso. Que papelão do Leão e do Oswaldo de Oliveira na frente do Ancelotti, criticando a presença dos treinadores estrangeiros no futebol brasileiro. Deixa eu falar uma coisinha bem clara e bem direta pro Leão e pro Oswaldo de Oliveira. Os treinadores estrangeiros hoje são muito melhores que os treinadores brasileiros. Então, tem que aturar. Então, os clubes têm toda a razão de procurar treinadores fora do Brasil se a grande maioria dos treinadores brasileiros estão ultrapassados. Tirando o Felipe Luiz, que na minha opinião é uma grande promessa, vai se tornar um grande treinador. Tirando o Fernando Diniz, que é um cara que tem sua mentalidade, que muitas vezes dá errado, mas muitas vezes também dá certo, o resto dos treinadores brasileiros estão ultrapassados. E outra, eles têm que engolir que o Abel Ferreira faz uma era gigantesca no Palmeiras e é estrangeiro. Que o Jorge Jesus fez um ano mágico no Flamengo e é estrangeiro. Que o Arthur Jorge foi campeão brasileiro e da Libertadores pelo Botafogo e é estrangeiro. Então, em vez de ficarem criticando, fazendo vitimismo, reclamando que tem muito treinador estrangeiro, que os treinadores brasileiros, eles consigam se reciclar. Eles consigam não ficar ultrapassados. Antes era muito viciado, né, o sistema. Ah, um caía, entrava o outro caía, entrava o outro. Agora não. Agora os clubes descobriram que há treinadores estrangeiros com muito mais potencial, muitas vezes, do que brasileiros e até ganhando menos. Muitas vezes, então, papelão do Leão, papelão do Oswaldo de Oliveira, deixaram o Ancelotti ali numa situação meio constrangedora. E só para avisar, o Carlo Ancelotti pode somar aí todos os treinadores brasileiros recentes que não vão chegar aos pés do que ele conquistou e não vão chegar aos pés do potencial dele. Olha, na minha opinião, isso foi uma verdadeira humilhação ao vivo. Independentemente de gostar ou não de técnico estrangeiro, existe algo chamado respeito. E o mínimo seria reconhecer o tamanho de um cara como Ancelotti. Mas e aí, torcedor, o que você acha? O Leão e o Oswaldo passaram do ponto ou estavam apenas defendendo o futebol brasileiro? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, eu quero saber o que você pensa. E claro, se você curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal Futimundo Afora e ativa o sininho para não perder nenhuma polêmica do nosso futebol. Valeu por ficar até o final, galera, e até a próxima!